Fala galera, sou o Benef do blog Tira a Bunda do Sofá. Esse é o terceiro episódio do 10 Minutos no Sofá. Quem vai falar comigo hoje é o Rafael, cara que já viajou bastante, ele tem uma experiência bem bacana. E Rafa, você com 16 anos fez intercâmbio de um ano, velho, ficou um ano fora. Foi. Como é que foi essa parada aí? Conta um pouco. Bom, esse ano na verdade estou fazendo 10 anos que eu fiz, que eu tive essa experiência. Meu pai que deu a ideia, né? Não foi ideia tua de fazer isso? Não, porque eu sabia que existia. Meu primo naquela época, em 2007, faziam 10 anos que ele havia ido. Ele foi o primeiro intercambista do Rotary de São Bento. Mas meu pai já despertou naquela época essa ideia. E teu pai já pensou, lá pô, ele já pensou, daqui 10 anos vou mandar os moleques. E acabou tudo dando certo, né? Pra daí em 2016, eu embarquei início de 2007 pra Austrália. Primeiro, nunca tinha nem viajado de avião, tinha viajado muito pouco. Primeira viagem já foi punk. Primeira viagem foi logo do outro lado do mundo. E um ano já. E um ano de cara. Foi tudo novo, assim, né? Foi uma explosão de conhecimento em um ano. Que hoje eu percebo, assim, que é um período curtíssimo. Na época parecia uma eternidade. Eu tinha o intercâmbio do Rotary é um intercâmbio cultural, né? Intercâmbio cultural de jovens. Então ele não foca você a trazer o teu ano para validar no Brasil. O foco não é estudar inglês nem nada, é fazer consequência. Intercâmbio cultural. Então isso eu fui bem ciente e foi o que eu busquei, assim. Quando eu falei para eles que eu estava ciente, que era cultural, que eu não tinha intenção de validar esse ano aqui no Brasil, tudo que eu voltei e fiz o segundo ano, né? Eu lembro que vocês estudaram com a gente aí depois, no outro ano. Sim, estudamos juntos, E daí eu conversei com todo mundo já no início, falei que eu tinha essa intenção de viajar quando fosse possível, queria fazer aulas completamente diferentes do que eu tinha no Brasil, não fazer as mesmas para ter que validar aqui. Eu explorei essas coisas diferentes que eles tinham lá. Na época, assim, talvez eu nem tivesse noção do que isso representaria depois. E amizades, né, principalmente, também eu acho que fez a diferença. Cara, a rede de contato que você faz é gigantesca e isso não tem preço, né, cara? Não tem preço. Eu acho que isso, sempre que alguém me pergunta alguma coisa assim, é uma das coisas mais... É a primeira coisa que te vem na mente. Conhecer pessoas. E a cultura por trás delas, disso, né? também. E a cultura por trás disso, justamente. Então lá essas amizades são importantes porque você acaba compartilhando emoções, né? Principalmente as difíceis, que é a saudade e tudo mais. Mas também o ganho posterior, por exemplo, agora numa outra viagem, teve intercambistas que vieram para Curitiba já me visitar. Eu imagino que talvez a gente passou 5 anos sem se falar lá, éramos bons amigos. Talvez 5 anos depois, Rafael, tô indo pro Brasil. Parecia que fazia uma semana que a gente tinha se falado, não, vem aqui em casa. Quando teu pai jogou a ideia assim, deu medo, deu, sei lá, vontade de ir logo, qual foi o sentimento? Eu lembro que eu abracei na hora, eu acho que eu nunca hesitei em ir, de maneira alguma, em momento algum, assim. A minha mãe nunca ela foi contra, mas ela sempre foi mais receosa, né? Essa coisa do vai também, eu teria feito a mesma coisa, eu acho que é o que motivou meu pai naquela época e até nesse outro projeto agora também, assim. Mas 80% das pessoas que eu falo, tipo, vai, se eu tivesse nesse momento da minha vida, eu faria também. Mas essa questão de momento da vida é muito relativo, né, com certeza. Cara? O que eu quero dizer é que às vezes a pessoa acha que está num momento que não pode sair daquilo. Estou num emprego bom, não vou largar tudo agora para ir fazer uma viagem de um ano, por exemplo, que depois vou voltar, não vou ter emprego. No episódio anterior ali, a gente conversou sobre isso. Isso foi o Gil que falou, ele comentou assim, cara, se você não se garante que você volta e consegue um emprego do mesmo nível que você estava, então você nem merecia estar no emprego que você está, entendeu? Se você acha que você não merecia estar ali e não consegue de novo. Exatamente. E esse ponto principalmente faz todo sentido agora, essa é a minha realidade desse projeto, dessa viagem de agora, né? No caso do intercâmbio de ensino médio, há 10 anos atrás, minha preocupação era, poxa, quando eu voltar eu vou estar uma classe atrasada de todo mundo. Eu vou me formar no terceirão um ano atrasado. Que diferença faz? Eu escutei muita gente que fez o Ciência Sem Fronteiras antes de fazer, né? Falar isso. Cara, será que eu faço? Porra, vai demorar um ano a mais pra me formar, às vezes 2. Cara, o crescimento pessoal que você tem com uma experiência dessa, não tem faculdade que pague isso, cara. E uma vez que você quebra essa regra de você ter que se formar, de início você já entra na faculdade, se formar, já arrumar um emprego, arrumar um emprego, casar, e ter filhos, assim. E aí, tua vida se resume a isso. Acabou, assim. né? A partir do momento que você sai um pouco disso, você percebe que você pode explorar a vida ela. É muito maior que isso. Da maneira, claro, dentro do livre-arbítrio de cada um, né? Da maneira que tiver alcance, mas isso pode ser ir na esquina. Ou visitar, às vezes, mais a tua cidade vizinha, ou a própria cidade, com certeza. A gente fica se apegando, eu vou, mas não vou ficar tanto tempo. Eu acho que é sempre válido você tirar a bunda do sofá,
para ir para a cidade vizinha. E acho que essa é a barreira que me quebrou de início, assim. Eu sabia que dali, poxa, o mundo já tinha ficado pequeno, assim, de certa forma. E daí, claro, eu fui crescendo, né? Depois, enfim, trabalhando, você começa a viajar e você vê que realmente é muito fácil você sair de um lugar pro outro. E daí a consequência, quando a gente tá no lugar, a gente gosta de falar, assim, fala, poxa, isso aqui tá sempre aqui, né? Você tá sempre em casa, ou, geralmente, né, na tua rotina, mas esses lugares, essa praia, esse lugar que a gente tá aqui, tá sempre aqui. As coisas não acontecem quando você vai no lugar. O mundo tá aí para ser explorado, basta você sair pro lugar. Isso com certeza é fruto hoje do meu intercâmbio, cara. Talvez eu fosse aprender isso de uma maneira diferente, né? Se tivesse seguido até com o mesmo meu ramo, né, de profissão, ia ter talvez despertado isso de uma maneira diferente. Você falou aí de profissão, você acha que a tua viagem, teu intercâmbio daquela época influenciou na tua escolha? Eu acho que sim. Só pra galera entender, você até tempo atrás estava de piloto na Azul, né? Na Azul. E até essa viagem que vai acontecer agora, né, correu pela saída da Azul, e até você vai falar no caso de alguns exemplos das pessoas sair de uma posição do trabalho e depois voltar. Eu acho que foi a consequência para Thaís, ela pediu demissão para fazer a viagem, né? Porque justamente ela chegou numa situação na carreira dela e que ela falou, não, eu posso voltar e eu vou conseguir a mesma coisa. Daqui o melhor. Sim. Na verdade eu vou voltar com muito mais bagagem, consequentemente vai ser melhor. Influenciou então, você acha? Porque você mudou, né? Você começou direito, né? O direito foi meio que um impulso, justamente porque eu tava naquela doutrina de me formar, fazer um vestibular e entrar no janeiro seguinte. Nos moldes da sociedade. Tava nos moldes da sociedade, justamente. Enfim, eu havia terminado o terceirão, vou fazer direito, eu achava que tinha a ver comigo, mas justamente porque hoje eu percebo que eu tava meio cego, assim, justamente. Eu acho que sou esse cara que gosta das coisas regradas, assim. Então eu vou fazer direito. Fui lá, fiz, passei, comecei em fevereiro. Você não ficou nem um ano no curso, eu Foi acho. 1 ano e meio. Eu saí no final do meu terceiro período. E nesse segundo ano, no início desse segundo ano da universidade, uma vez que eu já estava lá em Curitiba, eu comecei a frequentar o Bacaxiri e o Aeroclube. E eu vi que, na verdade, é uma coisa muito próxima. Era palpável, na verdade. E aí, um outro exemplo agora, né, até pensando por esse lado, por exemplo, em São Bento eu já tinha tido a ideia de, eu quero fazer pilotagem. Mas em São Bento não era palpável, eu nem sabia onde é que ia, como é que fazia. Ser piloto. E daí, lá em Curitiba, saí de São Bento, né, depois eu morei em Curitiba, o Bacaxiri era quase na esquina. Então, olha que próximo, né, como você sair de casa, daí me aproximou disso. E foi ali uma decisão que mudou minha vida, com certeza. Profissionalmente, um dia que eu sentei lá na frente da secretaria, lá na universidade, falei, quero trancar essa faculdade. Tudo que a gente faz, assim, de ações que a gente toma, principalmente as importantes, né, que refletem mais, assim, no futuro, se somadas, elas representam uma porcentagem muito pequena do nosso tempo de vida. E todo o resto é consequência desse tempo. Se aquele dia eu não tivesse sentado lá, 5 minutos falado, quero trancar, hoje todo o resto, né, esses últimos 6 anos praticamente que eu já estou na aviação, teriam sido completamente diferentes. Ou eu decidi viajar agora, não sei o que me espera também, mas a decisão de viajar vai mudar o resto da minha vida. Só voltando, né, um pouco assim, que a gente estava falando ali fora, a maturidade que às vezes você sair de casa te traz, é difícil você chegar e falar, eu sou assim hoje porque fiz um intercâmbio 10 anos atrás. Talvez esse tipo de decisão, de responsabilidade para assumir alguma coisa no ponto de vou trancar minha faculdade, talvez seja um pouco de herança, de decisões que eu tive que tomar. Querendo ou não, você está lá sozinho, você tem que aprender a tomar decisão, né? Exatamente. Então, talvez se você não tivesse feito a viagem naquela época, você não teria... Talvez tomado essa decisão assim com tanta certeza. Não posso dizer com certeza que foi, mas eu acredito que sim. Ali mudei o restante da minha vida. Eu estava indo para um lado, estava indo para a esquerda, eu fui para a direita. E agora também. Eu na época, lá com 16, 17 anos na Austrália, menor, fazia muita coisa, viajava muito, mesmo muito limitado até pela idade, pelas leis muito mais rígidas do país, assim, e até pela própria responsabilidade dos hosts lá, né? Isso eu acho importante também. Isso foi uma coisa que talvez eu até já levei de casa um pouco, a questão de você se mostrar responsável, no caso, né, de quem viaja para ficar na casa de um host, sendo menor de idade, principalmente. Você mostrar que você tem responsabilidade de fazer as coisas, quanto mais você não vai incomodar. No começo você vai viajar, eles vão pensar, eles vão ficar te ligando, que horas eu preciso te buscar na estação de trem ou em qualquer lugar. Primeira vez eles te buscam, segunda te buscam, daqui a pouco você chega em casa sozinho. Aí você começa a mostrar que você consegue ir e voltar, chegar dentro de casa sozinho. Você
começa a ganhar liberdade. Então, talvez no começo só tente demonstrar, mas você acaba ficando mais responsável. Não, exatamente. Né? Tava fazendo coisas lá que não fazia no Brasil sozinho. Pegar um trem para uma outra cidade, uma capital enorme, 2 milhões de habitantes e ficar no hotel sozinho. Não é bem o foco desse papo, mas só pra galera entender um pouco, você foi pelo Rotary. Quem quiser fazer a mesma coisa, como é que funciona? Eu acredito que não tenha mudado a faixa etária, principalmente. Primeiro, atentar a faixa etária, que eu acredito que as inscrições ocorrem quando o intercambista ele tem na faixa aí de 15 para 16 anos, para viajar ali com 16 e 17 anos. É o intercâmbio cultural. Procura o Rotary Club da cidade e se aquele Rotary Club recebe intercambista. Se aquele clube receber intercambista, ele está mandando alguém. Não tem necessidade dos pais ou de parentes ser rotariano. E aí o custo é todo teu. Tudo que envolve de custo é teu, só que no caso passagem e gastos extras, né? Só que qual que é o ganho, a facilidade de você fazer com um clube desse? Toda a parte que você tem de assessoria, digamos assim, você não paga nada pro Rotary Club. Toda a estrutura, a segurança, a equipe que tá eles que estão em contato com o chairman lá no outro distrito, a organização toda, da onde você vai ficar. A organização toda não tem isso eles fazem, sabe? Tá. Isso é muito caro em agências de intercâmbio. Por ele ter essa questão cultural assim, tem um retorno muito grande. Não é só viajar por viajar, né? E o fato de alguém estar te recebendo lá de graça, porque quer te receber, ou porque o filho já passou pela mesma situação, etc. Não tem interesse. Traz um conforto, assim, não tem. Existe problema? Existe. Mas na maioria das vezes é por causa do intercambista. Me fala um pouco lá da tua família, como é que foi ficar com pessoas diferentes, daí você falou que trocou, faz rodízio. Isso. Eu segui certinho o cronograma, exceto por eu fiquei em 3 famílias. Às vezes, cronograma, 3 famílias, geralmente. 3 a 4 meses em uma, depois eu para a segunda e terceira. Foram 3 cenários diferentes e isso foi muito legal. A minha primeira era um casal, eu acredito que eles tinham na época uns 40 anos, então bem parecido com os meus pais, no sentido de estilo de vida. Tinham 3 filhas, 2 delas moravam em casa e uma tinha meia idade e já havia morado no Brasil. Ela fez um intercâmbio no Brasil 1 ano antes. Eu conheci ela no Brasil. Que legal. Antes de ir pra casa dela. Até é legal falar disso, porque eu nem lembrava disso. Você vai começando a contar, né? Você vai resgatando memórias. Meu primeiro país era a Tailândia. Eu escolhi Tailândia, me ligaram e falaram, tem tal e tal. Eu falei, pra Tailândia. Só que só era um intercambista de lá que tava vindo pro distrito. Então, só um brasileiro iria pra lá. Só um brasileiro iria pra lá. Eu fiquei acho que 3 meses com essa vaga e cancelou, porque o intercambista de lá cancelou a vinda dele pra cá. Aí me ligaram e falaram, você eram 3 opções por telefone. Na hora eu falei, não, eu quero Austrália. E daí deu certo, tinha vaga, mas eles não tinham definido minha família, estava chegando próxima a data de ida. Então a gente sempre estava em reuniões, ia para Joinville, encontrava com intercambistas inbounds e os que estavam indo também, e um dia encontrei com essa australiana no encontro. Ela falou, não, mas você está indo lá, a tua vaga é pro distrito do Rotary da minha cidade. Vou falar pra minha mãe pra ela pegar você ter uma vaga. Mas foi bem legal, assim. Fui com o inglês já concluído na época em São Bento, tinha acabado de concluir o inglês aqui. Foi o primeiro mês, tudo novidade, tudo lindo. Segundo mês eu cheguei e daí tem a grande viagem, né? Que a gente no Rotary chama de a grande viagem. Faz parte do programa durante o ano, você geralmente viaja de 20 a 30 dias. Faz uma viagem pelo país. Fui em fevereiro, se eu não me engano, em março a gente já fez a nossa. Então meu segundo mês de intercâmbio já foi a viagem, a gente viajou 22 dias. E daí no meu terceiro mês eu voltei, e daí foi um mês de saudade, terceiro para quarto mês assim, bateu uma bad. E daí foi barra, assim. E daí eu conversei com meu primo, ele mandou um e-mail que eu nunca vou esquecer, assim, que ele falou, Rafael, pode ser que leve 10 anos pra você perceber a diferença que vai fazer você ficar aí esse ano. E agora fazem 10 anos e agora você vê a diferença que foi, né? Daí a nossa chairman lá na Austrália, ela falava, né? You have a problem, build the bridge, get over it. Foi exatamente isso que eu fiz. Eu pensei, não. Cara, você tá com um problema, acha a solução e supera isso aí. Supera isso aí. Quero te perguntar, que eu sempre recomendo assim pros pais que eu conheço, que tem criança pequena, manda para intercâmbio, faz o moleque viajar, que, velho, isso vai abrir a cabeça dele de um jeito. Você vai acabar economizando o tempo de vida dele, vamos dizer assim. Justamente nesse esquema da faculdade, entendeu? Às vezes o cara vai para um rumo que ele acha que é certo, mas não é isso que ele quer. Antes de decidir qualquer coisa, faz uma viagem dessa para você se descobrir. E os pais falam assim, não, mas esse cara, 16 anos, é uma criança. Sim, vai lá só para beber, meu neném, vai para lá e virar um drogado. O que se diria para um pai desse? Eu diria, nem que vai fazer um monte de festa. Vai quebrar cara às vezes, vai aprender com as cagadas que vai fazer. Vai aprender sozinho, longe
longe de casa. Então, independente se for, a pessoa aqui no Brasil não sai, não bebe, vai lá, vai beber, vai vomitar, vai passar mal, vai aprender com aquilo. Mas vai aprender, Mas né? vai aprender, vai trazer um retorno. Acho que a pessoa cresce. E o intercâmbio, assim, claro, que principalmente para menores de idade, né? Ele tem um aparato, né? Tem Então toda é uma mais estrutura atrás do cara, tem toda né? uma estrutura. Tem uma família cuidando dele, tem se o o pessoal cara- do Rotary cuidando dele, tem alguém supervisionando. Ele Tem tá alguém sozinho, mas tem alguém supervisionando, tem alguém olhando. de olho. As leis do país, ela, Sim. né, não é porque tá lá fora que Não é tem um lei, valor, né? Não tem lei. Às vezes é muito mais difícil você querer fazer alguma coisa lá. Então é inicialmente o desapego do pai e da mãe, de tirar o filho de baixo da asa e deixar fazer. Primeira coisa, desapega do filho. E convença, às vezes eu conheço muita gente que o pai e a mãe querem que a pessoa faça intercâmbio e a pessoa não quer. Conheci gente assim também, eu falei, poxa, mas não quero que eu vou atrasar um ano, ficar longe da minha namorada, do meu namorado. Porra. Desapega, vai embora, né? Acho que você vai aprender alguma coisa com isso. Se for bom demais, você vai voltar, vai estar com aquela pessoa. Na nossa linha de vida, eu sempre gosto de pensar no intercâmbio. Na verdade, eu penso dessa maneira, assim, né? Meu irmão também. Sempre que eu falo é a sensação de viagem de maneira geral. Na tua linha imaginária da vida, o intercâmbio ou a viagem, ela parece que ela sai e volta do mesmo ponto e você continua. Então, ela sempre te dá essa impressão que é um sonho. Por exemplo, quando eu paro a pensar no meu intercâmbio, eu vejo ele, Parece não que um durou um ano, parece que Foi um sonho. Ah, Assim, que massa, muito longe, né, cara? assim. E ou quando você viaja, né? Tá ali, sei lá, no Nordeste, algum lugar, Quando você lembra você daquela volta. viagem, parece que foi só uma coisa que Sim. aconteceu ali e você voltou pro mesmo lugar. Você vai e volta na mesma cidade. Sim. Eu saí do mesmo colégio, eu viajei um ano, um monte de coisa acontecendo, voltei as mesmas pessoas fazendo as mesmas coisas, minha casa no mesmo lugar. Aham. Você vai. Cara, Você não- viaja 2 anos, você né, não você tá volta perdendo, a mesma coisa no mesmo sim. lugar. Mas assim, quando você volta, você vê que a vida na nossa comodidade, no nosso sofá, ela passa muito mais devagar do que quando você faz uma viagem, né? É. Muita coisa acontece, muita coisa se conhece, aí você volta, tá tudo parado no mesmo lugar. Então, não tem por que você não querer fazer uma coisa dessa, só vai te agregar. Voltando, né? Saí da primeira família, a segunda acabei indo para uma casa de escoceses, naturalizados australianos, e a terceira eu fui com um casal de idosos, já eles tinham seus 65 para 70 anos, com filhos de 50 anos, assim. Então foram 2 experiências bem diferentes. E pro Natal eu acabei voltando pra minha primeira família, porque eles queriam pro Natal lá, eu voltei, Que legal, então cara. mudei 4 vezes. E voltei e encerrei na primeira família. Eu voltei, Continuou estudo normal. tudo normal, um ano atrás, mas nada Mas, cara, demais. nada demais. É, Vamos falar agora do futuro, então, né? Tá com um projeto novo aí. Conta aí a decisão de fazer isso, por quê, com quem, como é que vai ser, qual que é teu plano. Isso sim, com certeza é consequência desse primeiro intercâmbio, né? Cheguei no momento da minha carreira que eu estava no meu emprego ideal, estava na linha da carreira ideal. Terceira faculdade, emprego, profissão dos sonhos e seguindo tudo conforme. Quando daí houve o desligamento, né? O corte das vagas. Mais uma vez um aprendizado, né? Então Sim. eu falei, poxa, beleza. Eu tava ali na empresa, não tinha a ideia de viajar agora, mas desde que eu fiz o meu intercâmbio, com certeza, a primeira oportunidade que eu tiver de fazer aquilo de novo, eu faria. A questão é que desde então eu não tinha tido a mesma oportunidade, né? Por exemplo, meu irmão, durante a faculdade, apareceu a oportunidade de Ciências Sem Fronteiras, foi lá, abraçou, conseguiu justamente porque falava espanhol, em função do intercâmbio dele no México, foi lá, Experiência pegou, de 10 anos atrás, depois serviu para É. mais um ano de viagem. mais um ano de viagem, bolsa de estudos, Abriu uma porta gigantesca. Gigantesca. Isso é uma das Gigantesca. portas que abriu que pra ele. abriu para ele, uma das, exatamente. Então, a minha ideia, eu sabia que a partir do momento que eu tivesse oportunidade, eu gostaria de fazer. Eu pensei, o que eu vou fazer agora? Ou vou procurar um outro emprego como piloto, ou vou viajar. De cara, eu já tinha essa certeza. Se fosse por 1 mês, 2 meses, eu falei, vou viajar. Nem que for para esfriar a cabeça. O que eu vou fazer depois, ainda não estou decidindo. Eu vejo depois. Mas beleza, eu vou olhar minha vida como um todo de novo. Idade, 26, vou fazer 27 agora, mês de setembro. E ainda decidindo ainda, vou pra aviação não. Daí comecei a colocar na balança, Ainda né? Tava colocando na balança. Como eu sabia que era uma ou outra, falei, vamos ver o que vai pesar mais pra esse momento da minha vida. Mas beleza, a carreira, eu não tinha nada certo, não tinha nenhum emprego certo, ia ter que procurar. E por outro lado, decidindo quão fácil seria viajar e quanto isso iria me custar. Sentei na frente do computador e comecei. Até que cheguei no tal do Work Exchange. Não conhecia, eu já tinha ouvido falar, mas não sabia nem que era essa nomenclatura e que existiam plataformas. Falei, é isso. Ali a balança da viagem foi lá embaixo. Ali aquilo se tornou certo e nesse momento da minha vida eu gastar agora 1 ano, talvez atrás de emprego ou sei lá, fazendo qualquer coisa, revalidando carteira. Eu falei, beleza, vou fazer isso. Na hora já me veio muita coisa na cabeça, já veio rota,
falei com você naquele período. E daí você começa a colocar ações, né? Sim. Ideias em prática. Começou a dar certo, assim, né? E quanto tempo vai ser essa viagem de vocês aí? Eu gosto de falar que é por prazo indeterminado. Porém, eu tô indo com um passaporte que vence em janeiro de 2019. Se de repente der muito certo, alguma coisa lá... Se preocupa depois. Se preocupar depois. Deixa rolar. A ideia é dar uma volta no mundo ou seguir conforme for encaixando o plano? A gente já definiu que vai ser meio que separado, mas continental, assim. Então, eu sei que você já criou um Instagram ali, o projeto de vocês. Fala aí do Caminho Mundo, né? A gente foi consequência, né? Vamos viajar, vamos em casal, daí como você vai pesquisando, muito das informações que você consegue em função de blog, é óbvio que vem na tua cabeça, vou fazer alguma coisa parecida. Querendo ou não, cara, você quer também passar isso para as pessoas. Exatamente, você quer compartilhar isso. E é legal. É um projeto meio que de compartilhar a experiência, chama Caminho Mundo. De princípio a gente está começando agora com desenvolvimento de pré-viagem, mas depois para focar principalmente na viagem em si, né? Com foco no Work Exchange, que é nas diferentes experiências que a gente vai ter com os trabalhos voluntários. Caminho Mundo, por enquanto, é um Instagram, uma página no Facebook que ainda faz o desenvolvimento. Vai ser mochilão mesmo, a gente está tentando se ater até agora, cada um é só uma mochila mesmo. Desapegar total mesmo, assim. Então isso vai ser um desafio legal, assim. Tô ansioso para ver como é que vai ser. Bom, quem quiser então seguir é @Caminho Mundo no Instagram e no Facebook. Velho, eu acho que fechou, a gente já conversou. Os 10 minutos no sofá, né? Virou 90 minutos no sofá, eu acho. Pô, te desejo sucesso aí na viagem, vai ser uma experiência fantástica, velho. Vamos junto, tira a bunda no sofá, junto com o Caminho Mundo, vai trocando experiência. Trocando e compartilhando com a galera e fazer a galera tirar a bunda do sofá e seguir o caminho no mundo, né? O mundo tá parado aí, girando loucamente em volta do sol e que a gente puder explorar ele, eu acho válido, né? Você saber administrar o tempo de vida, você sair daquela regra lá, com certeza você vai chegar no ponto da tua vida e vai pensar, puta, que bom que eu fiz isso. Sim. É sair da rotina, sair da zona de conforto, né, cara? Sair da zona de conforto, ter esse estralo de você estar num lugar e falar, pô, é eu que tenho que sair da minha casa e vir aqui ver esse lugar. Esse lugar nunca vai aparecer na minha sala. Rafa, cara, agradeço demais aí o papo, foi construtivo demais, acho que vai incentivar uma galera aí a tirar a bunda do sofá também. Tirar a bunda do sofá, o mundo tá aí pra ser explorado. Bom, galera, segue aí, Caminho Mundo, segue o Tire a Bunda do Sofá. Tem mais 2 episódios aí, se você não assistiu, assista o primeiro, o segundo. O primeiro com a Dani, fez o intercâmbio em Moçambique, também foi voluntário, trabalhando também. O segundo com o Gil, fez voluntário na Argentina. 2 experiências fantásticas. Se inscreve no canal aí que vai ter mais episódios também. É isso aí, galera. Valeu. Tire a bunda no sofá. Tire a bunda do sofá. Caminho Mundo.